Quem ora? Quando orar, irmão, lembra de orar por mim e pela minha família, por favor. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu vou ler só um versículo, porque é um texto bastante conhecido. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, morreu quem? Rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Pode se assentar. Eu peço aí, por favor, que não mexa no som. Se ficar assim, eu não vou gritar e vai ser tudo bem. Se tiver que mexer, abaixa só o som da igreja. O retorno deixa do jeito que está ótimo, maravilhoso. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido, muito corriqueiro. Eu já li esse texto, eu sei que você também já leu, já pregou sobre este texto. Todos nós conhecemos este texto, que está no livro do profeta Isaías. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, especificamente no capítulo 6, a Bíblia está contando para nós, a Bíblia está nos narrando, nos informando como é que começou a chamada desse profeta. O livro do profeta Isaías, ele não começa no capítulo de número 1. Tem 2 livros na Bíblia que não começam pelo começo. Um é esse aqui, o outro eu te falo quando eu pregar sobre ele a outra vez. Por que ele não começa no capítulo 1? Porque no capítulo 1, Isaías está profetizando. O livro de Isaías começa: Isaías, filho de Amós, no tempo de Acaz, Jotão, Ezequias e Uzias. Ele está profetizando para um povo que perdeu a direção. Ele está profetizando para um povo que não tem mais sensibilidade. Ele diz no verso 3 assim: o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não me conhece. O meu povo perdeu o entendimento. Está dizendo que o povo já não tinha mais. Ele compara um povo insensível, um povo grosso, um povo sem a sensibilidade do Espírito, sem sentir a voz de Deus. É pior do que um boi que carrega a carga, é pior do que um jumento que dá coice, porque o povo não tinha direção. Deus falava e o povo não ouvia. Deus mostrava e o povo não entendia. Deus usava os seus profetas na terra, e quanto mais Deus usava, mais o povo se rebelava. Então, eu entendo que uma profecia com tamanha responsabilidade, uma profecia com tamanha autoridade, tem que ser chamado. Não tem como alguém profetizar sem ser chamado. Então, esse livro não começa no capítulo 1, porque no capítulo 1 ele está profetizando, e no capítulo 6 ele está sendo chamado. Hoje em dia o camarada aceitou Jesus, nem começou, já quer ser profeta, já abre uma barraquinha da fé aí na esquina, começa a vender toalha ungida, vassoura ungida, algumas coisas ungidas, e diz que Deus vai abençoar a tua vida. Eu te pergunto uma coisa: Deus te chamou? Deus já te convidou? Já disse que você é um profeta? Ou você está fazendo porque você sabe que igreja traz bens? Porque você sabe que igreja dá alguma notoriedade? Primeiro tem que ser chamado, para depois ser profeta. Tem muita gente que está profetizando que Deus não está nesse negócio. Mas o Senhor nessa noite manda dizer: primeiro seja chamado, aguarda a tua vez, vem para a escola dominical, culto de doutrina, vai limpar o banheiro da igreja, vai varrer o templo, guiar carro lá na chuva, dormir na rodoviária, para depois você dizer: o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Então Isaías está dizendo que no ano que morreu o rei Uzias, e não foi um tempo fácil, porque está dizendo que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías foi chamado em um tempo de morte, aleluia. E não foi qualquer morte. Uzias era primo de Isaías. Isaías foi chamado em um tempo de escassez. Isaías foi chamado
no momento em que ninguém acreditava, no momento em que ninguém queria ser profeta. Aleluia. Porque pegar uma igreja cheia como essa e profetizar é muito bom, mas difícil é você arregaçar as mangas e sair por aí para caçar as almas, sair por aí para evangelizar, visitar aqueles que estão enfermos. Eu não vou ficar nesse, eu vou deixar que eu vou amaciar, porque domingo a gente tem que pregar uma mensagem suave. Mas é bem verdade que hoje em dia o evangelho está fácil de se viver, está fácil de se dizer, se intitular, se auto-intitular profeta. Mas Isaías viu quando ninguém queria ver. Foi no ano em que morreu o rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Em 2º livro das Crônicas, capítulo 25 ou 26, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. E diz a Bíblia que Deus abençoou Uzias em tudo que ele fez, os seus caminhos prosperou. Em tudo que Uzias colocava as mãos, o negócio estava certo. Uzias, ele pega Judá, reino sul, destruído e acabado pela idolatria, pelos erros dos reis, dos monarcas que lhe antecederam. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele unificou os reinos. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele fez com que derrubasse os muros de Gate. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele fez com que os egípcios, o povo árabe, vinha trazer oferta para ele. Uzias, ele cavou um poço no deserto e jorrou água de tal ponto que dava água até para os filisteus. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele foi aquele que conseguiu desfazer a maldição que havia sobre a idolatria de Judá. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele conseguiu mudar a história da nação. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele fez algo tenebroso, ele causou, ele lançou armas de guerra, conseguiu inventar, ele era bom também em ciência, ele inventou armas poderosas, ele inventou armas que do reino de Judá, ele conseguia invadir os outros reinos sem sequer chegar perto. Uzias era um homem inteligente, Uzias era um homem poderoso, Uzias era um homem que todo mundo queria estar perto de Uzias. Por quê? Porque Uzias tinha um som de Deus na vida. Uzias foi chamado por Deus. Uzias era aquele que tudo que ele falava, as pessoas nem acreditavam. Mas é Uzias que está falando, eu vou fazer porque vai acontecer. E acontecia. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele lançou, irmãos, coisas mirabolantes. As pessoas visitavam, viajavam de longe para viver o governo do rei Uzias. Mas vai nos dizer a Bíblia que em uma certa feita, Uzias, ele vai para o culto, aleluia. Ele está indo para o culto. Quem sabe um culto de domingo igual a esse aqui, quem sabe uma noite tranquila igual essa aqui. Uzias, ele chega no templo, ele entra dentro do templo. Que hora que ele entra no templo? Na hora do incenso. O incenso é algo que, para queimar o incenso, tem que ser sacerdote, tem que ser da tribo de Levi, tem que ter a unção levítica, tem que ser chamado pelo povo. O sumo sacerdote escolhe, separa, capacita e diz: você vai ser sacerdote, você vai ser ungido. A Bíblia vai dizer que uns dias ele chega neste templo, neste culto, na hora do incenso, e ele resolve. Ele era rei. Como é que está esse trabalho aí? Tá bom, nós estamos aqui oferecendo o incenso. Ele vai meter a mão no incenso. Para quê? Para queimar o incenso. Ele vai meter a mão no incenso. Para quê? Para oferecer o incenso no altar do sacrifício do incenso. Mas a Bíblia vai dizer que Uzias, ele era rei, ele não era sacerdote. Mas o rei, ele tem domínio sobre o templo. O rei, ele manda nos soldados, ele manda nos cavalos, ele manda nas mulheres da cozinha, ele manda nos levitas, ele manda nas muralhas, ele manda na construção, ele manda em tudo que ele deve mandar, porque ele é rei. O governo está na mão dele. A Bíblia vai dizer que um dia ele resolve: hoje eu vou queimar incenso no altar de Jeová. Aí você vê aí o grau de perigo. Eu quero falar para nós que somos obreiros, o grau de periculosidade
Se Deus te chamou para ficar na porta, fica na porta. Se Deus te chamou para limpar o banheiro, limpa o banheiro. Se Deus te chamou para tocar, toque. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para ser regente, seja regente. Se Deus te chamou para dar estudo, dê estudo. Não vem querer tomar a minha posição que eu não tomo a sua. Fica na sua, não fico na minha. Faz o seu, que eu faço o meu. Na casa de Deus, cada um tem um lugar, meu filho. Agora lá na minha casa eu faço novela. Lá na tua casa, aqui é a casa de Deus. Lá no meu trabalho eu falo, todo mundo sai correndo. Lá no teu trabalho, o patrão aqui é Jeová. Ele é dono do ouro e da prata. Então fica na posição que o Senhor te colocou. Aleluia. É pouco tempo, mas eu vou falar algumas verdades aqui que precisa ser dita. O evangelho hoje em dia é o evangelho de status. Todo mundo quer ter a cara no cartaz. Todo mundo quer pregar. Porque o evangelho hoje em dia só se define em uma posição, em um carro. Que carro é esse? Esse aqui, ó. Microfone. Estou doido para fazer uma obra. Aleluia. Vou a canto, ele sai. O pastor não quer deixar eu fazer a obra. Por quê? Porque ele me dá oportunidade para pregar. O pastor não deixa eu pegar no microfone. Só que quem vai no hospital visitar está fazendo a obra. Quem limpa o banheiro com amor está fazendo a obra. Quem não obedece está fazendo a obra. A obra de Deus, quem limpa o banheiro não é melhor do que quem prega. Quem prega não é melhor do que quem fica na porta. Quem louva, quem rege, aqui todo mundo é igual. Porque Pedro escreveu que Deus não faz acepção de pessoa. Então abaixa a tua bola, meu filho. Fica na posição que Deus te colocou, minha filha. Pare com esse negócio que não tem oportunidade. Pare com esse negócio que eu não vou porque eu estou esquecido. Pare com esse negócio de dizer que não faz porque não dá. Aleluia. É perigoso quando a gente se mete aonde não é chamado. É perigoso esse negócio de obra de Deus, irmão. Não é só microfone. Obra de Deus não é só status. Obra de Deus não é só cadeira de púlpito. Obra de Deus é visitar e por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura da terra. Não é só os ricos, não é só os empresários. Não, oh meu Deus, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Há Uzias foi se meter aonde não era para se meter. Mas eu sou rei, você é rei, eu sou Deus. Eu governo o reino, você governa o reino, eu governo a nação. Eu levanto o povo, você levanta o povo, e sou eu que criei o povo. Acima do rei tem o rei dos reis. Acima do rei tem o dono do rei. Então nessa noite eu te convido, fica na posição que Deus te colocou. Aleluia. A Bíblia diz que Uzias ele vai queimar o incenso. Eu não vou entrar aqui no incenso porque não vai dar tempo. E queimando ali o incenso, ele fica leproso. Jeová coloca a lepra no meio da testa dele. Vai ficar leproso no meio da testa. Para que todo mundo que visse dizia: é soberbo, é exaltado, se mete aonde não foi chamado. Oh meu Deus, esse negócio, irmãos, na casa de Deus, irmão, nós temos que saber ficar aonde o Senhor nos colocou. Na casa de Deus nós temos que saber, entender que aqui, quando Deus levantou Noé, Deus falou: Noé, faça uma arca para mim. Como é que vai ser a arca, Senhor? A arca vai ter 3 andares: andares baixos, andares médios e andares altos. Isso aqui é lindo demais, está no livro de Gênesis. No primeiro andar você coloca o elefante, o hipopótamo, a girafa. Detalhado. No segundo andar você coloca os cavalos, as zebras, alguns outros tipos de animais. No terceiro andar você coloca os corvos, os gansos, os animais. Por quê? Dividiu para que não houvesse problema, para que não, sabe por que muitas das vezes a igreja atrapalha? Porque um não quer respeitar o espaço do outro, cada um quer se meter onde foi chamado. Mas nessa noite eu vim entregar uma palavra de Deus para a tua vida. Fica onde Deus te colocou, não saia da posição, ainda que muitos se levantem contra você. Se foi Deus que te chamou, fica onde Ele te colocou. Se foi Deus que te disse para você ficar, deixa falar o que quiser, deixa murmurar, fazer cara feia, pode fazer reunião no inferno, mas se Deus me chamou, Satanás não pode tomar no meu lugar. Se Deus me chamou, fofoqueiro não pode te
porque tem alguém falando mal de você. O ministério que você dirige não vai acabar porque tem alguém falando mal de você. Esse trabalho que o Senhor te deu na tua mão, oh meu Deus, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Não vai parar por causa dos murmuradores. Não vai fechar. Deus tem promessa para cumprir na tua vida. Deus tem promessa para cumprir na tua casa. Deus tem promessa para cumprir no meio dos teus. O que eu faço? Permaneça na posição. Ai meu Deus, você não sabe como é que está batendo na minha costa, no meu ombro, na minha cabeça. Fica na posição, porque para ser aprovado tem que ser provado. Para ser aprovado tem que ser provado. A Bíblia diz que Uzias ele fica leproso. E ele fica em casa separada. Eu vou pular porque não dá tempo. Uzias morre. Uzias morre. Automaticamente Judá está abandonado. Por quê? Porque era um reino próspero. Deus abençoou demais. Queria uma referência da mão de Deus naquela época? Olha para Judá. Quer comer frutas boas? Olha para Judá. Quer ver cavalos fortes e valentes na batalha? Olha para Judá. O exército de Uzias, vê se está escrito aí, tinha 307.500 homens, destro na batalha. Sabe o que é isso? Lutava com a direita e lutava com a esquerda, e ganhava a batalha. Não tinha um soldado perdedor sequer. Mas a Bíblia vai dizer que o rei ele morre. Aleluia. O exército perde o comando. O exército perde aquele que dominava. Fica fácil de invadir, porque a estratégia vem da cadeira do meio. Quem vai dar uma arte estratégica aqui, uma orientação aqui, é quem está com a responsabilidade de dar uma orientação. A Bíblia vai dizer que Judá está sem orientação. A Bíblia vai dizer que Judá agora não tem ninguém para governar. A Bíblia vai dizer que Judá não tem quem possa interceder. Sabe como é que fica o templo? Prostituição, lascívia, destruição, disputa, concorrência, uma bagunça tremenda. Pense no templo onde Deus não habitava mais. Pense no lugar onde não tinha mais governo. Por quê? Porque o rei morreu. Mas a Bíblia vai dizer que foi no ano em que morreu. Isaías está narrando para nós. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele não viu o Senhor, é diferente. Está escrito assim: eu vi ao Senhor. Quando está dizendo que eu vi ao Senhor, está dizendo eu vi Deus trabalhando. Ele está dizendo eu vi Deus agindo. Ele está dizendo eu sei que Deus opera. Ele está dizendo eu sei que Deus pode mudar. Eu sei que Deus pode fazer, porque eu estou vendo Ele fazer, eu estou vendo Ele agir, eu estou vendo Ele trabalhar. Eu tenho certeza que Ele não mente, eu tenho certeza que Ele não fala, eu tenho certeza que Ele fala, eu tenho certeza que Ele não deixa de cumprir com a tua palavra. Mas sabe como é que está o templo? Bagunçado. Não tinha mais reverência, não tinha mais temor, não tinha mais quem cultuasse a Deus em espírito e verdade. Parece até que eu posso ver um culto bagunçado, aonde o sacerdote não tinha respeito, aonde as pessoas estavam conversando, aonde os levitas tocavam e pessoas não estavam nem aí. Assim estava. Ô irmão, analisa comigo, se coloca nesse lugar. Imagina estar num culto como esse, um lugar bagunçado, onde não tem reverência, a palavra está sendo pregada, está olhando para lá, a outra está olhando para cá, pessoas estão conversando, prostituição, negócio dentro do templo. Foi assim que começou o reinado, o ministério de Isaías. Isaías não começou o ministério andando de carro zero. Isaías não começou o ministério recebendo oferta de R$1.000. Isaías não começou o ministério sendo convidado com a cara no outdoor. Isaías começou o ministério no tempo de crucificação. A Bíblia vai dizer que no mesmo tempo em que Uzias morre, no mesmo tempo em que Uzias fica leproso, Isaías vai nesse mesmo culto, só que é claro em outro dia. A Bíblia diz que Isaías ele vai dentro do templo. Isaías está dentro do templo. O povo chorando, o povo murmurando, o povo reclamando. Alguém estava dizendo assim: meu Deus, como é que vai ser de nós?
Eu olho para essa cadeira, está vazia. Meu Deus, os inimigos vão invadir. Meu Deus, não sabemos como vamos proceder. Havia esse aqui é lindo demais. A Bíblia diz que Isaías foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe por quê? Enquanto muitos olhavam para a destruição, Isaías olhava para o trono. Enquanto muitos olhavam para os problemas, Isaías olhava para o trono. Enquanto muitos olhavam para a crise, Isaías olhava para o trono. Enquanto muitos reclamavam, se procuravam, Isaías estava olhando para o trono. Isaías teve uma visão de excelência em um tempo de escassez, uma visão profética em um tempo de escassez. Sabe por quê? Muitas das vezes nós olhamos para o problema que está do lado, olhamos para o problema que está do outro lado, olhamos para a situação que estamos vivendo, e esquecemos de olhar para o trono. Esquecemos. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje nesse culto. Nós viajamos ontem a madrugada toda. Meu filho quebrou o braço, cheguei em casa 2 horas da manhã, 8 horas da manhã eu estava no hospital. Saí do hospital, vim para cá, adoramos a Deus, saí daqui, fui para a congregação, vim fazer um negócio, voltei, cheguei em casa, lavei o carro, tomei banho, estou aqui adorando. Eu estou cansado, mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu sei que a minha vitória vem do trono. Eu não sei o que você está vivendo nesse dia. Meu filho está lá no hospital para ser operado, mas eu estou olhando para o trono. Eu estou olhando para o trono, para onde você é no momento que você está vivendo, o que você tem visto no momento em que você está vivendo. Muitas das vezes nós esquecemos que o nosso Deus é maior do que o problema. Muitas das vezes nós esquecemos que a luta que nós passamos não é nada mediante esse Deus que estamos servindo. Muitas das vezes nós só sabemos reclamar, esquecemos de agradecer até pelo ar que respiramos, esquecemos até mesmo de falar de tudo aquilo que Deus quer vir passar para que o nome dele venha ser glorificado. Mas sabe o que acontece? Nós reclamamos, nós murmuramos, nós choramos, nós esquecemos que Deus é um Deus de promessa. A cadeira do trono estava vazia, mas a cadeira do céu estava ocupada. A cadeira de baixo pode estar sem ninguém para governar, mas a cadeira do céu tem alguém que não passa. A cadeira de baixo ela muda, mas a cadeira do alto ela é imutável. A cadeira do baixo tem que fazer eleição para ver quem vai governar. Mas na Lamentação de Jeremias está escrito assim, ó: caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós porque pecamos, mas o seu trono, ó Senhor, vai de geração em geração. Quem pode adorar ao Senhor? O Deus que nós servimos está no trono, o Deus que nós adoramos está no trono. Esse problema que você está passando, essa luta que você está vivenciando, Deus está dizendo assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque eu sou o dono do tempo, eu sou o dono das coisas, eu sou o dono de todas as situações. Aleluia! Isaías, ele vê todo mundo chorando, todo mundo reclamando, mas ele viu o Senhor assentado. Eu louvo a Deus porque ele viu o Senhor assentado. Sabia disso? Porque já imaginou? O Deus que fez os céus, que fez a terra, criou os animais, fez separação entre águas e águas, colocou os luminares do céu, estivesse em pé preocupado. Oh meu Deus, sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? A luta que você está vivendo, o problema que você está tomando de azepam para dormir, oh meu Deus, Deus está me usando para alguém aqui que está vivendo um momento de crise, um momento de turbação, está dizendo assim: eu sou o dono do tempo e eu tenho tudo sobre o meu controle. Eu anaracanto, reminarabachúria, tudo que vivemos, Deus está no controle. Dias maus, Deus está no controle. Dias bons, Deus está no controle. Dias fáceis, Deus está no controle. Dias difíceis, Deus está no controle. Dias de alegria, Deus está no controle. Dias de tristeza, Deus está no controle. Dias de choro, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da tua situação. Deus não perdeu o controle da tua casa. Deus não perdeu o controle da tua família. Deus não perdeu o controle do teu marido. Deus não perdeu o controle da tua esposa. Deus não perdeu o controle daquele filho rebelde. Deus não perdeu o controle daquele patrão atribulado. Deus não perdeu o controle da escassez que você tem vivido. Deus tem o controle de todas as coisas. Acalma o teu coração, meu filho. Acalma o teu
Isaías vai para o culto. Interessante que é o mesmo culto que Uzias sai leproso, Isaías sai profeta. Sabe por quê? Quem faz o culto é eu e você. Independente de onde nós estamos, não tem culto bom, não tem culto ruim, não tem culto cheio, não tem culto vazio. O culto é momento de dar, depende de como você dá ao Senhor. O que você veio oferecer a Deus nessa noite? O que você veio oferecer nessa noite? Deixa eu ver. Quem vem da glória, da glória. Quem vem da aleluia, da aleluia. Quem vem da glória, da aleluia. Quem vem da aleluia, da aleluia. Deus está recebendo a tua adoração. Deus está recebendo o teu louvor. Mas nós não podemos ficar olhando para o problema do irmão da direita. Nós não podemos ficar olhando para o problema do irmão da esquerda. Nós temos que olhar para o trono. O salmista disse: eu elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que as pessoas só via a corrupção, destruição. Isaías via a glória, aleluia. As pessoas choravam, reclamavam, murmuravam. Isaías via a glória. Eu me lembro da nossa irmã, a irmã sunamita, aquela mulher de Sunem. A Bíblia diz que ela perde o seu marido, perde o seu filho, melhor dizendo. Ela está chorando, mas ela está dizendo, alguém pergunta para ela: vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Vai bem com a tua casa? Ela diz: vai tudo bem. Sabe por quê? Porque ela era de um lugar bom. O momento em que ela vivia não era favorável, mas o lugar onde ela vivia era agradável. Muitas das vezes nós estamos assim. O momento que você vive na tua casa não tem te agradado. O momento que você vive com o teu marido não tem te agradado. O tempo que você vive na tua situação também não tem sido fácil. Mas Deus te permitiu para que você veja que, independente de situação, Deus está no controle. O Deus que tem o controle está sentado, e sentado Ele pode governar. O nosso Deus não faz reunião para tomar uma atitude sobre a tua vida. Por quê? Porque Ele é o dono de toda a sabedoria. O nosso Deus não pergunta se pode ou se não pode. Por quê? Porque Ele é o dono da palavra. O que eu preciso fazer? Olhar para o trono, crer no trono, acreditar. Eu não vou falar nem dos serafins. Falar que o trono, oh meu Deus, quando nós olhamos para o trono, irmãos, e acreditamos que o trono está ocupado, nós temos a certeza que Deus pode mudar a nossa vida. Quando nós olhamos para o trono, essa situação que você está vivendo, eu quero ser bem enfático nisso aqui, esse momento que você está vivenciando, quem sabe você está aqui, você perdeu o controle. Tem gente aqui que já nem acredita mais, está vindo aqui por vir, mas nessa noite o Senhor está te dizendo: é noite de você renovar as tuas forças, é noite de você voltar a orar pela madrugada, é noite de você voltar a acreditar, é noite de você voltar a buscar. Porque Hebreus capítulo número 10, verso número 36 está dizendo assim: porque o justo, depois de haver feito a vontade de Deus, necessita de paciência. Sabe para quê? Para que possa alcançar a promessa. Porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Vai recuar ou vai permanecer? Vai continuar ou vai desistir? É uma palavra para você sair daqui, que é uma semana de vitória, acreditando que Deus não perdeu o controle da tua situação. Deus não perdeu o controle da tua história. A tua história não vai terminar uma história de fracasso. A tua história não vai terminar uma história de derrota. É mentira do diabo que está dizendo para a pessoa aqui, para você desistir dele, para você desistir dela. Deus tem o controle da tua situação. Invista nesse negócio. Olha, eu estou sentindo uma graça aqui. Invista nessa. Por quê? Porque Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua história. Oh, aleluia. Tem pessoas que essa semana vai ser diferente. Sabe por quê? Vai voltar a olhar para o trono. Tem pessoas que até esqueceu. A luta, Deus estava dizendo aqui, a luta tem sido tanta, pastor Janilson. O problema tem sido tanto que já nem acredita mais. Ora, mas não olha para o trono. Vem para o culto, mas não olha para o trono. Oh meu Deus, eu estava conversando com uma irmã essa semana, irmã, não vou muito contar a história, porque culto é lugar de falar da Bíblia. Mas eu estava conversando com uma irmã. Eu estava com um problema, vindo de um problema danado. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou abandonar porque está difícil, está complicado. A irmã sentou do meu lado, começou a contar a
Eu falei, meu Deus, aquilo me deu um vigor, me deu um ânimo, que eu desci do ônibus saltitante, fui para casa correndo e voltei de novo. Vamos fazer aquele negócio que estava falando, vamos continuar naquele negócio, sabe por quê? Tem pessoas que estão pior do que a gente está aqui dentro, já deu uma glória a Deus do que você está com cara de pastel esquecido na vitrine olhando para mim. Olha pro trono, minha filha, olha pro trono, minha filha, olha, a tua resposta não vem daqui, ainda que te ajudemos, ainda que te orientamos, a tua resposta vem do Senhor, a tua bênção vem de Deus. O que você precisa, busca em Deus. O que você necessita, busca em Deus. Fique de pé, por gentileza, fique de pé, vem cá, Bruno, louvar o louvor aqui. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa aqui, não sou murmurador. Dificilmente você vai me ver murmurando. Mas às vezes, a situação em que nós vivemos, a vontade é de jogar a toalha, abandonar tudo, falar esse negócio de ser. Eu não ia nem pregar essa mensagem, eu ia pregar o profeta Joel capítulo 3. Mas essa mensagem aqui, Deus está falando com pessoas aqui. Às vezes a nossa vontade é de abandonar tudo e sair correndo. Porque nós só olhamos para o problema. A luta ela vem para nos sucumbir. A dificuldade ela vem para nos fazer parar. Mas quando nós fazemos como Isaías, oh, Anaracachúbia, oh, eu sinto a graça do bendito Nazareno aqui em nosso meio. Nós sabemos que essa luta que estamos vivendo é sinal que Deus está na nossa vida. Essa situação que você está enfrentando é sinal que Deus é contigo, mulher de Deus. É sinal que Deus é contigo, homem de Deus. É sinal que Deus é contigo, jovem de Deus. Porque ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém fala mal de alguém. Oh, meu Deus, eu estou sentindo uma glória aqui. Oh, Anaraio, que Menereva Júlia. Deus está dizendo para nós na noite deste dia: meu filho, minha filha, a sua resposta está no trono. Estão falando mal de mim, eu estou olhando para o trono. Estão querendo tomar o meu ministério. Se foi Deus que te deu, eu quero ver. O diabo não pode pôr as mãos naquilo que Deus te permitiu. Fale mal ou fale bem, mas fale de mim. Falem ou não falem, o importante é que o meu nome seja proclamado, porque por intermédio do meu nome, o nome de Jesus Cristo está sendo glorificado. Aleluia! Eu convido a você a fechar os seus olhos. Tem pessoas aqui que estão precisando de ouvir uma palavra dessa. Que existe não. Oh, Anaraio. A tua família é preciosa, sabia disso? Oh, Reminaraio Sé, Omina canto Arana Roché, Terminúcia e Toplobinaraio, Reminaraio, Nuci canto Terminaia. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: oh, essas lágrimas que você tem tornado não tem caído no chão. Oh, aleluia. Tem um anjo que está colhendo aí agora. Tem pessoas que já estão entendendo. Tem pessoas que já estão vendo. Deus não perdeu o controle da tua situação. Saia daqui nesse domingo acreditando. Deus está no controle. Saia daqui acreditando. O diabo não, eu estou sentindo uma graça aqui nesse negócio. O diabo não vai destruir a tua empresa. Satanás não vai fechar as portas desta igreja. O inimigo não pode destruir nem frustrar esses projetos. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Oh, meu Deus, Deus está no controle de tudo. Aquele casal que está ali, ó, vocês dois, eu vejo um olhar muito grande sobre a vida de vocês. Sabia disso? E é um olhar de inveja. Sabe qual é a vontade do diabo? Destruir vocês e cada um ir para um canto. Mas o Senhor manda dizer para vocês nessa noite: o que uniu Deus, o homem não pode separar. Meu Deus, coloca a sua esposa assim, por favor. Oh, vem cá, dá sua mão aqui. O Senhor selou essa união. A vontade do diabo é colocar uma covardia no meio de vocês dois. Olha para mim aqui, meu filho. Sabe para quê?
para destruir a relação de vocês. Tem dia que vocês têm brigado, têm reclamado, têm se desentendido muitas vezes, mas o Senhor manda dizer assim: eu estou nesse negócio. Aleluia. E hoje está caindo por terra um laço de olho grande, um laço de inveja que vinha tudo para destruir essa união. Mas o Senhor manda dizer assim: sou eu o Deus na vida de vocês. E muitas coisas ainda vai acontecer por intermédio dessa união. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, aleluia. Deus está aqui no nosso meio, irmãos. Deus está aqui no nosso meio. Para onde você está olhando? Para o irmão da direita? Para o irmão da esquerda? Para o irmão da frente? Para o irmão da trás? Olha para Deus, autor e consumador da nossa fé, diz a palavra do Senhor. Para que esse negócio de olhar para o erro do irmão, para que esse negócio, porque aqui não tem ninguém perfeito. Se tivesse perfeito, nós não estávamos aqui. Todo mundo que está aqui já fez alguma coisa lá fora. Mas sabe o que acontece? Eu olho mais para a vida do irmão do que olhar para o meu umbigo. Toma conta da sua vida, meu filho. Que Deus toma conta de nós. Toma conta dos seus problemas. Que Deus advoga as nossas causas. Eu vou orar por você. Se você sentir a vontade de vir aqui à frente, pode vir. Oh, meu Deus. Oh, eleva o teu pensamento lá naquele problema, naquela luta que você tem vivido. Essa palavra aqui é uma palavra profética. Eleva o teu pensamento lá naquela luta que você fala: esse negócio já desisti. E não tem mais jeito não. Não tem mais jeito, porque você não olha mais para o dono da solução. Ah, esse negócio não vai dar certo não. Não vai dar certo porque você desistiu. A tua família pertence a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, ó Deus, em oração, Senhor amado, eu quero te apresentar, ó Pai amado, a cada vida que entrou aqui neste tabernáculo, ó Pai. Ó Deus, assim como Isaías entrou, ó Pai amado, e contemplou aquela visão gloriosa, ele viu glória, ele viu o teu trono, ele viu a tua face, Senhor. Ó Deus, que nessa noite nós possamos olhar, ó Deus amado, para ti. Meu Pai, eu quero ver o céu por dentro. Ó Pai, não deixe essa luta nos parar.